Salve galera, beleza? Bem, quando a gente está fazendo jogos de futebol, a gente tem que considerar algumas coisas além do nosso equipamento. O clima, né? Se você está fazendo um jogo de dia, com sol intenso, dia nublado, se o estádio é bem iluminado, se o jogo for no final da tarde ou à noite, principalmente esses que vão precisar muito de iluminação. E aí, indiferente se você está fazendo um jogo no futebol profissional, no campo amador, no society e assim por diante. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu configuro a minha câmera, né, para trabalhar durante os jogos. E aqui separei algumas fotos minhas que eu fiz do jogo do Palmeiras contra o São Bento, né? Umas fotos bem abertas para te mostrar as condições horríveis, né, que estavam naquele jogo, que foi um dia nublado, e até a iluminação do Palmeiras, que eles não trabalharam com a iluminação em 100%. Vou falar basicamente sobre as configurações que eu utilizo e vou te dando algumas dicas de como você pode testar e ver qual é a forma que você se acostuma melhor, beleza? Então, basicamente, como eu trabalho durante os jogos de futebol? Eu sempre utilizo a configuração manual. Tem fotógrafos que utilizam a prioridade de velocidade, ou seja, você no caso da Canon, você deixa a câmera no seu TV aqui, e aí você regula a velocidade, você deixa lá 1 sobre 300, 1 sobre 400, 1 sobre 1000, não importa. E a abertura da lente, a câmera vai fazer esse trabalho por você. Outros também já deixam o ISO no sistema automático, né? Então, quando está na área de sombra, o ISO aumenta, quando você está na área de sol, o ISO abaixa. Isso é um tipo de configuração que alguns fotógrafos utilizam, que não é muito o meu caso. Afinal, sempre quando eu tento trabalhar dessa forma, a câmera nunca faz do jeito que eu quero que ela faça. Então, às vezes eu quero que fique bem mais claro, fica escuro, quando eu quero que fique bem dark, fica bem claro. Então eu prefiro trabalhar da forma manual. E aí, o que eu faço para trabalhar da forma manual? Bem, para eu não ter tanto trabalho, a primeira coisa que eu faço quando eu chego no campo de futebol, eu vou fotometrar a minha câmera. E aí, o que eu vou fazer? Se está muito sol, eu vou olhar o ponto de sol e o ponto de sombra. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, olhar para o ponto de sombra e vou ver se a abertura em F4, com a velocidade que eu vou querer trabalhar, funciona bem. Então, vamos supor que na área de sombra, eu deixando com ISO 200, F4, com uma velocidade de 400, a foto fica legal, ou seja, não está escura. Quando eu mudo a câmera para a área de sol, aí o que eu preciso de fazer é apenas aumentar a velocidade de exposição da minha câmera. Então, se eu estou trabalhando com 400 na sombra, eu vou aumentar para 800 ou para 1000 de velocidade. Se eu vi que a composição deu certa, então eu vou trabalhar dessa forma durante o jogo inteiro. Ou seja, quando o jogador estiver correndo pela linha de lado, que está escuro, eu reduzo a velocidade, porque eu só vou mexer em um botão. Só que não dá, eu vou baixar, pronto. Quando ele entra para a área de sol, subo de novo. Às vezes, a reação do fotógrafo na hora de fazer a configuração, o ajuste da sua configuração, é mais rápido do que o sistema automático. Porque o sistema automático ele vai depender de quando você aperta o botão para fazer a medição de luz, né? E se você vai utilizar na ponderada, manual, central ou matricial, né? Vai também afetar na velocidade que a sua câmera faz o ajuste de configuração. Às vezes você está na sombra, foi para o sol escaldante e a sua câmera teve um lag para fazer essa troca, né? Que às vezes é o mesmo lag que você tem fazendo isso manualmente ou não. E aí, muita gente me pergunta, você fotografa em RAW ou JPEG? Cara, eu não gosto de fotografar em JPEG. Então, em alguns jogos, o que eu faço? Eu fotografo nos dois sistemas. Então eu deixo a minha câmera configurada para fotografar em RAW e JPEG ao mesmo tempo. Quando eu estou lá na beira do campo, com o notebook aberto, eu pego as fotos de JPEG, que eu já vi que elas já estão razoavelmente boas, ponho no PC e no Lightroom eu só aumento 1.2 de exposição ou reduzo, né? Conforme ficou aquela fotografia. Que não precisa mudar tanta coisa. E aqui no meu PC em casa, eu só baixo as fotos em RAW. Porque às vezes eu quero dar um tratamento diferente naquela foto, para colocar no portfólio, etc. E o RAW me permite que eu faça as correções melhores do que no JPEG. Então, se você quer saber se eu fotografo em RAW ou JPEG, eu fotografo nos dois. Qualquer jogo eu faço nas duas configurações. Eu não fotografo só JPEG. Raramente eu uso JPEG na minha câmera. Só quando eu vou utilizar os dois sistemas ao mesmo tempo. E aí uma dica que eu dou, que pouca gente eu vejo se utilizando, é uma coisa que eu trouxe do automobilismo para o futebol, é usar um filtro polarizador. No caso, esse que eu estou utilizando na minha 70-200 é um filtro polarizador circular. Então, conforme eu vou fazendo isso aqui,
ele vai deixando mais claro ou mais escuro a minha lente. E aí, para que serve esse filtro polarizador circular? Sabe aquelas fotos que tá muito estourada? Por exemplo, pega um carro, você tira uma foto de um carro e o capô e o para-brisa tá muito estourado, tá brancaço mesmo. Com esse filtro polarizador, o capô e o para-brisa não vai estar tão estourado. Não vai ficar aquele branco, feio, que te deixa até full pistola da vida. Então, para isso que serve o polarizador. Serve no jogo de futebol? Serve! Você vai fazer a porra do jogo, cara, meio-dia. Aí você vê que você colocou lá 1/8000 de velocidade e ainda tá estourado. Polarizador. E se você não quiser fechar tanto a abertura da sua lente, né? Se você não quer trabalhar com f16 para cima, que aí você vai perdendo um pouco do desfoque. Até um adendo, para quem não sabe como é que se faz o desfoque, assim, você tem dois tipos de desfoque. O desfoque de abertura da lente e o desfoque da teleobjetiva. Então, se eu estou nessa distância que eu estou aqui da Panasonic que está me filmando agora, vai dar um desfoque lindo lá atrás. Só pela lente. Se eu colocar, por exemplo, f4 2.8, o desfoque ainda vai ficar mais bonito ainda. Então tem gente que gosta de utilizar isso, né? Principalmente quem utiliza a lente de 400mm, quando vai fazer aqueles lances bem fechadão. Aliás, já até respondendo, se alguém pergunta, pô, como é que você consegue dar o colar com 70mm e fica aquelas fotos lindas, super nítidas? Cara, eu não faço isso. Quem faz essas fotos lindas aí, você repara que está utilizando 400mm para cima. E não é todo mundo que trabalha com isso não. Só os caras que têm uma boa grana ou que trabalham para veículos bem grandes, já antecipando. Então é o seguinte, eu separei algumas fotos aqui do jogo do Palmeiras e vou falar um pouquinho sobre essas péssimas condições de luz. Então, galera, o negócio é o seguinte, ó, separei alguns cliques aqui que eu tinha feito do jogo do Palmeiras contra o São Bento, né, no Campeonato Paulista. Primeiramente, RAW JPEG. Essa aqui é uma foto em RAW que eu dei um tratamento nela, tá vendo que tá bem? Até que legal a foto, né? Esse aqui é um... Agora se eu pegar essa mesma foto aqui e volto ela para configuração original, olha como é que ela já fica bem diferente, ó. Super escura aqui, tá vendo? Então, se eu tratamento em RAW, eu consigo recuperar bastante coisa. Que no JPEG nem sempre é possível, né? O JPEG é um pouquinho mais complicado de você trabalhar com isso. Então você pega aqui, por exemplo, ó, essa aqui é uma dimensão do estádio para você ver como é que estava naquele dia. Eu vou até aumentar a exposição dela aqui. Isso aqui é uma foto panorâmica que eu fiz, tá? Então é o seguinte, ó. Essa área aqui, ó, você pode ver pela setinha aqui do lado de hackear, a lupinha. Essa área aqui, de trás do gol do São Bento, no primeiro tempo, e toda essa área aqui lateral é muito escura. Então você pode reparar que aqui também é que eu já fiz um tratamento, né? Mas aqui também está muito escura essa área aqui. E no meio do campo, é claro. Então vamos lá, para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou te falando. Por exemplo aqui, durante o jogo, primeiro tempo. Olha só como é que tá bem escura. Essa foto está em JPEG, tá? Eu usei 1/500 de velocidade, f4, ISO 1800. Posso melhorar a foto? Posso aumentar aqui uns 2, 3 pontos de exposição, tá vendo? A foto fica bem melhor. O mesmo ângulo, claro, escuro, tá vendo? Então é um pouquinho complicado se trabalhar durante o jogo. Essa aqui é um brother meu que tava fotografando também com a 400mm. Esse aqui é o nosso lado, olha como é que é bem escuro aqui, ó. Olha como é que tava bem escuro, esse aqui é no segundo tempo do jogo. No segundo tempo eu optei por ficar numa área lateral, né? Porque tenho mais luz, né? No meio, na área central do campo é bem mais claro do que nas laterais do campo. Então aqui você pode ver que eu aqui dentro da linha da grande área do ataque do Palmeiras, ou o campo de defesa de São Bento, eu tinha jogadores bem melhor iluminados. O que era chato é que a camisa do Palmeiras era um verde escuro e a camisa do São Bento era muito clara, esse branco. Se você regulasse um pouquinho, de acordo com a regulagem que você fazia aqui na câmera, né? Você estourava muito a camiseta do São Bento. Como eu uso uma câmera cropada, eu estava evitando passar de 1000 de ISO, né? É que o problema é que o estágio do Palmeiras eles trabalharam com uns 20%, 30% de luz lá, que foi uma bosta. Mas eu trabalhei aqui no segundo tempo do jogo, estava bem já à noite, já praticamente, então eu estava utilizando 1/400 de velocidade, f4, que é a abertura maior da minha lente, com ISO de 1000, né?
Se você trabalha com uma câmera full frame, você trabalharia aqui pelo menos com uns 4000 de ISO suave, cara. Você podia trabalhar com 4000 de ISO e aqui você trabalhava com 1 sobre 1600 de velocidade sem problema algum, sem dar grão. Se eu dar o zoom aqui, ó, na câmera crop, eu tenho um grão. Então eu evito deixar muito granulado as fotos, então por isso que eu não utilizo ISO tão elevado. Pra vocês terem uma ideia de como é que tava tão escuro, eu vou pegar essa foto de escanteio. Olha como é que o negócio tá dark, brother. Muito escuro. 500 de velocidade, F4, 800. Aqui não tava noite ainda não, tá, gente? Aqui naquele dia tava nublado, então direto, entrava um sol, saiu o sol. Entrava o sol, saiu o sol. Então eu deixei essa exposição aqui, para caso entrar o sol, a foto não estourar tanto. Porque eu sei que nessa configuração que eu deixei aqui, eu posso vir aumentar a exposição em 2, 3 pontos sem estragar a foto. Né? Outra coisa que vocês têm que se atentar é o seguinte. Tá vendo essa foto aqui cropada? Se você dá o zoom, olha o grão que tem na foto. E você vê que não tem tanta qualidade a foto. Agora eu vou pegar a foto original. Redefinir. Esse aqui é o lado. Olha o jogador de reserva do Palmeiras. Essa aqui é a comissão técnica do Palmeiras. São Bento, aliás. O Palmeiras está aqui. Olha a distância que eu tô. Eu tô do outro lado do campo, brother. Do outro lado. Vou dar um zoom desse. Ainda essa foto tá até que legal. Fiz até um tratamentozinho aqui, ó. Aumentei a nitidez, etc, né? Posso deixar até bem mais nítido. Se você tivesse uma 400mm, você ia mais ou menos fazer a foto por aqui, assim. Só que a diferença é que a sua foto ia estar muito mais nítida, afinal, você nem ia precisar de dar o crop na sua foto. Basicamente é isso que você tem que pensar, tá, galera? Então, assim, quando você está fazendo foto no campo de futebol, é aquilo que eu te falei no início do vídeo. Você tem que olhar aqui no campo para ver a área mais clara, que aqui no caso do Stars Palmeiras é essa área aqui central, e a área mais escura, que no caso era todo esse lado aqui onde está o rapazinho aqui, ó. Toda essa área aqui atrás de mim estava escura. Aqui ainda tinha um pouco de sol no finalzinho da tarde. Ó, olha só, pouca luz estava ligada no Palmeiras, refletores bem poucos estavam ligados, né? Não compensava tanto. Então você tem que olhar e fazer a exposição da sua câmera com a área mais escura e ver qual que é a regulagem que você vai trabalhar na área escura e na área clara. Basicamente é isso daí. Então, galera, basicamente é isso. Desculpa a minha voz que eu estou um pouco rouco, estou gripado, né? Então não estou nem usando o microfone de lapela aqui hoje. Tá bem complicadinho. Mas o intuito desse vídeo só foi para te dar um norte de como é que você se trabalha no campo. Se você vai trabalhar com o sistema automático da sua câmera, sistema manual ou algumas prioridades de abertura ou de velocidade, você tem que testar e ver com qual você se adapta mais. A dificuldade na fotografia é que cada ambiente que nós estamos, você tem uma variação muito grande de luz. Principalmente em dias que está sol e começa a surgir muitas nuvens, ou seja, formação de chuva. Então tem horas que você está lá fotografando e está um sol super estourado, do nada você regula sua câmera para o sol e vem aquela nuvem cinza que tampa o sol, que você já tem que fazer toda a reconfigurar sua câmera toda novamente. Tem uma galera que trabalha com 2, 3 câmeras, que aí já deixa que cada uma com uma configuração diferente. Ou você deixa no programático da sua câmera, né? C1, C2, cada câmera tem um sistema de programação diferente, que você já pode deixar setado um dial para tempo bem fechado, bem escuro, e outro para dias bem claros, que é uma coisa que realmente eu faço, né? E aí, vocês já repararam nas minhas fotos. Como é que eu trabalho? Eu geralmente trabalho a partir de 400 de velocidade. Quando o jogo está ficando mais à noite e a iluminação não está tão boa, eu vou subir no ISO. Então vocês repararam que algumas fotos minhas, principalmente esse jogo do Palmeiras, já estava com ISO acima de 800. Porque o dia já estava nublado, já estava meio escuro. Você reparou até pela mesa, pela torcida, que não estava nada fácil de trabalhar naquele dia, né? Principalmente com o sol indo e voltando toda hora. Então é isso aí, galerinha. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, que aí eu me empenho um pouquinho a mais. Vou ver se eu consigo fazer um outro sistema para tentar gravar durante os jogos, né, de dentro do campo, pois é um pouco complicado utilizar a minha DSLR. Toda vez que eu ligo ela para filmar e etc, sempre tem a fiscalização que barra a gente por causa da transmissão.
Então é um pouco complicado e nem é sempre que eu consigo chegar em tempo hábil para gravar de dentro do campo antes de começar o jogo, né? Antes de começar a movimentação. E à tarde é bem complicado, que nem sempre você pode ficar mais de 1 hora dentro daquele estádio, né? Após o jogo. Então, vou ver se eu descolo uma GoPro ou alguma coisa do tipo para fazer uns takes melhores, né? Então, é isso aí, galera. Valeu!